Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. 4 itens integram a pauta da terceira sessão ordinária do ano. E quem participa da entrevista do dia é o vereador Dr. Jaime. Hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020. E o Rádio Câmara Online já está no ar. Olá, Suzy, boa tarde. Boa tarde, João, e boa tarde a você que nos acompanha. A Câmara Municipal de Araçatuba realiza hoje, a partir das 7 horas da noite, a terceira sessão ordinária do ano. Os vereadores se reúnem para discutir e votar, na fase da ordem do dia, 3 projetos e uma moção de apoio. Os projetos retornam à pauta depois de terem sido adiados por 2 sessões na reunião legislativa do dia 3 de fevereiro. O primeiro deles é de autoria do vereador Denilson Pichitelli. A proposta beneficia gestantes e mães com filhos de colo, dando a elas prioridade na ocupação de 5% das mesas e cadeiras de bares, restaurantes e praças de alimentação. Outro projeto apresentado pela vereadora Beatriz obriga os bares, restaurantes, casas noturnas e organizadores de festas da cidade a adotarem medidas para auxiliar as mulheres que se sentirem em situação de risco ou vulnerabilidade nesses locais, devido a assédio, abuso ou violência. O vereador Gilberto Batata Mantovani assina projeto de resolução que cria uma comissão especial de 3 vereadores para conhecer o trabalho da OSS, a Organização Social de Saúde, Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi. A entidade, que tem sede em Catanduva, é responsável pela cogestão das UBSs, como são conhecidas as Unidades Básicas de Saúde aqui do município. E completa a pauta uma moção de apoio de autoria do vereador Dr. Alceu ao projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados e fixa o piso salarial dos guardas municipais. Na fase do pequeno expediente estão inscritos os vereadores Dunga, Arlindo Araújo, Beatriz e Carlinhos do Terceiro. Lembrando que cada um deles tem à sua disposição até 10 minutos para comentar assuntos de livre escolha na tribuna da Câmara. As sessões legislativas da Câmara de Araçatuba são abertas ao público e transmitidas ao vivo pela TV Câmara no canal 6 do Sistema NET Digital, também pela TV Birigui no canal 19.1 em sinal aberto e pelas redes sociais YouTube e Facebook. Os links para acesso estão no site www.camararacatuba.com.br. Rádio Câmara Online. E você acompanha a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba, agora pela internet. Acesse o canal da Câmara no YouTube, ative as notificações e fique bem informado sobre as notícias do Poder Legislativo de Araçatuba. E o Rádio Câmara desta segunda-feira recebe a presença do vereador Dr. Jaime. Em entrevista que foi concedida ao repórter João de Paula, o vereador destacou a conclusão dos trabalhos da CPI criada na Câmara para averiguar possíveis irregularidades em contratos firmados pela Prefeitura, alvos da operação #Tudo Nosso da Polícia Federal. Dr. Jaime também comentou na entrevista a denúncia contra o prefeito Dilador Borges por suposta prática de infração político-administrativa. Acompanhe agora na entrevista do dia. Agora no Rádio Câmara, entrevista. E o Rádio Câmara desta edição recebe a visita do vereador Dr. Jaime. Dr. Jaime, seja muito bem-vindo à temporada 2020 do Rádio Câmara. E venha 2020, a sequência toda, preparado para o trabalho, graças a Deus, como sempre. Dr. Jaime, o ano de 2020 é um ano eleitoral, é um ano de definição para as eleições municipais de 2020, do mesmo ano, aqui no município de Araçatuba. O senhor que já tem bastante experiência política aqui na casa, que já vem de mandatos anteriores, é um ano atípico quando comparado com os anos anteriores, assim? Muda alguma coisa? Como o senhor vê essa questão?
Sob esse ângulo, é um ano atípico, porque acelera todos os procedimentos, todos os processos. A eleição, principalmente da penúltima eleição para cá, é tudo muito rápido, muito pouco tempo de campanha, portanto você tem que se preparar antes, encontrar os espaços onde ocorreu a atuação, identificar esses espaços, enfim, uma série de ações prévias que tem que fazer. Do ponto de vista da eleição propriamente dita, não, porque nós já estamos acostumados de 2 em 2 anos, a gente sabe que tem. E o nosso, municipal, como eu disputo um cargo municipal, aí sim essa atividade é a mesma de sempre se repete, inclusive os mesmos golpes, os mesmos fake news, as mesmas desinteligências. Nós vamos falar sobre isso, e vai por aí afora. Deixa eu aproveitando a carona, nessa última segunda sessão ordinária do ano, foi lida aqui na Câmara Municipal uma denúncia contra o prefeito Gelador Borges, argumentando que houve uma infração político-administrativa, dando conta de que foram dispensados servidores do Centro de Controle de Zoonoses, do CCZ, no final do ano passado, para que se fizesse uma festa de confraternização em pleno horário de trabalho. Essa era a denúncia apresentada aqui na Câmara Municipal, que acabou não prosperando. Qual foi, de fato, vereador, o que falhou nessa denúncia? Ela, de fato, não foi procedente? Como o senhor viu essa questão? Na verdade, a denúncia não é nem propriamente uma denúncia, né? Isso é um fake news, porque está tudo... Os fatos estão descritos de forma completamente diversa do que aconteceu. O senhor participou? Participei. Não teve festa nenhuma. O pessoal fez um almoço lá mesmo no local de trabalho, tem um local próprio para isso. Refeitório, sim. Um refeitório. Durante o período do almoço. E uma coisa muito simples. Frango assado, uma coxa de frango, uma contracoxa, arroz, mandioca, acho que tinha um pouquinho de feijão, aquele molho. Sim. É isso que teve muito rápido. Acho que tinha macarrão também, não me lembro, mas muito rápido ali. Nós não demoramos mais que 40 minutos. Chegou ali, quando nós chegamos, o pessoal já estava tudo pronto lá com as mesas, tudo pronto, a comida posta, todo mundo comeu rapidinho, não teve mais que 5 minutos de conversa, né, a respeito da confraternização, aproximação do Natal, desejar um bom ano, se abraçar todo mundo ali. Eu, particularmente, da minha parte, posso dizer o seguinte, acho que todo mundo sentia a mesma coisa, mas eu, particularmente, sentia, assim, uma gratidão imensa ao pessoal do CCZ. Porque nós passamos por vários períodos de dificuldades. Normalmente, e ainda esse ano está da mesma maneira, o índice de larvas é muito alto, mas afinal o pessoal consegue deter. No máximo que nós chegamos nesses anos todos foi surto. Nunca teve epidemia, propriamente dita, em Araçatuba. As outras cidades já estão com morte, tá um caos. E a gente continua de pé. Isso é graças a essa união que tem o pessoal lá. O trabalho lá é amoroso. As pessoas são amorosas. E tinha razões para isso, para ser. Eles compreendem a importância do trabalho deles. Quem não compreende é quem inventa uma coisa dessa para denigrir a imagem de quem está trabalhando. Eu pergunto para as pessoas, para os moradores de Araçatuba, quem tem as casas atendidas, prestem atenção no que está acontecendo, porque se trata de um ano eleitoral. Olha a deturpação das coisas, com o objetivo de denegrir a imagem do prefeito. As pessoas não hesitam em macular a honra das pessoas que estão aí na sua casa, que vai aí verificar onde é que tem larvas, se tem criador de mosquito, que orienta sobre tudo que tem que ser feito, que trata todo mundo com carinho, às vezes é destratado e suporta para não criar problema, explica qual é a importância de tudo isso. Será que a gente não pode respeitar um pouquinho mais? Quer dizer, tenta transmitir a ideia de que o funcionário público não serve para nada, que todo funcionário público é vagabundo, que todo funcionário público só quer saber de festa e baderna. É isso que ele quis passar, a imagem que ele quis passar. Agora, isso não é verdade. Não é verdade. Porque ocorreu na hora do almoço. É uma falta de compromisso com a verdade. Na hora do almoço. Interromperam porque ninguém é escravo e a lei está aí para isso. Ele tem direito ao horário de almoço. Foi durante o horário de almoço normal que foi feita uma pequena confraternização. Aliás, né, para deixar
há um bocado de gente com inveja. É por isso que surgiu tudo isso aí. Isso é inveja, porque sabe que esse é um tratamento que tem que ser dado mesmo ao funcionalismo. Tem que ser dado um tratamento carinhoso, de buscar dizer, vocês são importantes, vocês são indispensáveis, nós precisamos do trabalho de vocês. Felizmente, essa casa reconheceu a inconsistência, a improcedência de tudo isso, né? Eu diria até a malevolência desse tipo de coisa, e rejeitamos essa fake news que tentaram empurrar aqui dentro. Perfeitamente. Agora falando um pouquinho sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito da Operação #Tudo Nosso, né, que foi inclusive tema de uma operação da Polícia Federal aqui no município de Araçatuba para averiguar possíveis ocorrências, né, de desvios de recursos públicos em favor de uma empresa que prestava serviço ao município de Araçatuba. A que conclusão a Comissão Parlamentar de Inquérito chegou depois de concluir o relatório do qual o senhor é o relator? Eu penso assim, viu? Primeiro deixar claro que tudo na vida serve de aprendizado. Num primeiro momento, parece que foi, olha, agora o dilador, encontrei gente na rua que me disse assim, agora o dilador se lascou todo. Eu digo, por quê? Uma torcida? Primeiro, uma torcida. O que é? Uma torcida. Uhum. Bom, deixar claro assim, o dilador foi uma pessoa que ele ganhou nesse episódio ainda mais o meu respeito. Porque ele disse assim, ó, eu estimo a Polícia Federal. Eu sou a favor da atuação da Polícia Federal, da Lava Jato. Ele gosta de dizer, sou lavajatista, né? Uhum. Eu quero que apura. E se tem alguma coisa errada, o erro não foi meu. E quem fez o erro tem que pagar. A gente ficou livre para tocar a coisa e atuar como tem que atuar. E foram várias oitivas aqui na Câmara Municipal, na verdade? Nós fizemos um trabalho extenso. Uhum. Às vezes tem alguns que ficam para falar depois e para criticar, mas pensa bem, o cara não fez nada. Não participou, não trabalhou extra. Eu gosto de sempre destacar para que as pessoas entendam que isso aqui não pode ser um emprego. Ninguém pode ficar aqui pensando, eu vou ficar aqui, se eu não sair daqui eu estou ferrado, eu tenho que pendurar aqui. Não. O funcionário, sim, que é um funcionário contratado, nós vamos morrer e passar, e o funcionário vai aposentar e vai ficar aí. Tudo bem. Vereador, não, é um cargo eletivo. O cara tem que fazer aqui o que ele achar, entender que é correto. E ser autêntico naquilo que se propõe a fazer. Né? Aquilo lá tinha mais de 1000 páginas. Os prints que a Polícia Federal encaminhou para a gente. Um trabalho bem feito de investigação, buscando esclarecer. A Polícia Federal nunca disse que o prefeito é corrupto, que não sei quem é corrupto, nada disso. Ele trabalhou e investigou. O delegado foi determinando as investigações. É técnico, não é? Foram sendo feitas, é técnico. Sim. É profissionalismo. E demonstrou ao longo de, não só aqui em Araçatuba, no Brasil, deu a ideia de como deve ser a polícia. A polícia tem que investigar. E a Polícia Federal faz isso, investiga. No primeiro plano é a investigação presente, porque as ações se tornam pontuais, descobre o que está acontecendo, quantos policiais fardados precisamos para resolver o problema, vai lá, faz e sem dar um tiro. Quem disse que a Polícia Federal participou de algum tiroteio? A investigação vem primeiro, vai com força, com segurança, com garantias constitucionais para todo mundo. E fez o trabalho dela, bem feito, e acho que continua fazendo. Agora, aí equívocos com relação à própria lei. A própria lei de licitações, nós já tivemos um outro caso aqui passado, precisa ser alterada. E alterada em que sentido? Formação de preço não pode ser de um grupo de pessoas que se juntam e são cadastradas. A formação de preço tem que ser coletada no mercado. Essa sugestão foi para o prefeito, espero que ele siga. Porque a sugestão não é sugestão, é recomendação. E recomendação do órgão fiscalizador. Porque há uma falsa percepção de que o Tribunal de Contas aí é o órgão fiscalizador. Não é. O órgão fiscalizador é o legislativo. Uhum. E o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do órgão fiscalizador. Né? Uma inversão de valores aí levou isso para outros caminhos. Mas quem fiscaliza é o legislativo. E nós precisamos fiscalizar com competência. Escolher as pessoas que têm condições de fazer esses procedimentos e apurar o que está acontecendo. Pois bem, o órgão fiscalizador recomendou ao prefeito que tome as medidas necessárias, que monte a estrutura necessária para que essa questão da fixação de preço mínimo e máximo
não seja feito aleatoriamente. No caso das ambulâncias, que foi o Dunga que levantou, que foi muito bom o levantamento que o Dunga fez, e eu me comprometi no plenário, nós vamos apurar isso, e apuramos. Aquela foi a primeira experiência para a gente recomendar. Apura o preço do custo do transporte de um veículo comum, desgaste do veículo, combustível, o preço de um motorista em boas condições, preparado para fazer o transporte especial de passageiro, que é um transporte diferente, quanto custa os insumos, agrega tudo isso, mais o lucro que eventualmente que se propõe que a empresa leve, esse é o valor mínimo. E ponto final. A lei precisa ser instrumentalizada na sua prática. Então, foi isso que nós mandamos para lá. No caso aqui, o prefeito está desconectado do fato propriamente dito. E está desconectado por quê? Você acha que o prefeito tem como conferir cada uma das licitações, cada objeto que é comprado? De jeito nenhum. Cada rua de asfalto que é feita, está lá o pessoal. É de confiança dele. Funcionários públicos, a maioria, que ele procurou escolher. Por que a maioria são funcionários públicos? Porque o funcionário público já carrega consigo o selo de qualidade. Se ele não é, ele presumidamente é honesto. Se ele não é, se ele não tem condições, se ele é corrupto, tem que se tomar cuidado, investigar. Mas, em princípio, ninguém vai escolher funcionário público, porque ele está lá para cuidar, já sabe o que fazer. Aquilo já era uma constante. Então, esses funcionários, em especial aqueles que cuidaram da licitação do secretário de administração aos pregoeiros, todos eles foram questionados nesse sentido, para dizer para eles, principalmente o secretário, você é o responsável pela licitação, não é o prefeito. O prefeito não tem como saber exatamente como é, vai acompanhar cada procedimento? Então, você é o responsável, eu quero saber se teve erro. Não teve erro. E explicou que não teve. Aí veio pela linha abaixo, vamos até o fim. Nós conduzimos tudo isso do começo até o fim. A execução do contrato, a fiscalização que foi feita. Claro que foi pontuado erros. Mas aqui foi pontuado. Foi pontuado pela equipe de fiscalização, encarregada de fiscalizar a execução. E a empresa foi multada. E foi obrigado a refazer o que estava errado e não foi aceito algumas questões que eles colocavam e exigiam. Então, foi tudo feito com palavras agora dos auditores do Tribunal de Contas. A empresa sofreu severa fiscalização. Então, está pontuado lá o que se encontrou de errado e o que foi feito pela administração para corrigir o erro. Que é o correto. Você não pode extinguir no contrato de qualquer maneira, você atrapalha. É todo um trabalho, um serviço que precisa dar sequência. Quando se vai avaliar a questão, infelizmente, eu quero que isso fique no passado, mas sou obrigado a voltar a ela aqui de novo, se levantou no plenário o que foi constatado pela fiscalização, pela equipe de trabalho, mas não trouxe a informação de quais medidas foram tomadas em face desses erros. Ok. Então ficou pela metade. E aí fica aparecendo, né? Olha, tá vendo? Encontrou erro e não falou nada. Isso para mim é uma covardia, porque não é possível um negócio desse. Vai ler o final, o que aconteceu. Aconteceu erro. Aconteceu erros. Que todo lugar pode acontecer. Quais as consequências? Está lá as consequências. Foi apurado e foi aplicada as multas. Razão pela qual a relatoria, então, recomendou... Isso para deixar claro que o relatório tem base no que está lá. O próprio dilador me perguntou, tem algum erro meu? Não tem erro nenhum. Depois, de pronto o relatório, porque ele nunca interferiu, nunca perguntou o que nós estávamos fazendo aqui. Não tem erro, está tudo certo. Aquilo que está lá no relatório é exatamente o que aconteceu. Apurou, relatamos, está lá para os vereadores apreciar. A única coisa que eu reconheço, o único erro, ou um equívoco, não chega a ser erro, que eu assumo, é que pretendia terminar aquilo naquele ano. E aí nós aceleramos o relatório, a leitura e votação, que foi o que o pessoal questionou, suspendemos a votação e abrimos o prazo aí de meses, né? Para que todo mundo se inteirasse direitinho, isso é um direito dos vereadores. 2 meses, né? Me parece. Para inteirar direitinho. Chegou a decisão do Tribunal de Justiça sobre o ponto básico que levou a toda a investigação, que seria a possibilidade de qualquer lesão, de manobra,
para beneficiar tal ou qual empresa na dispensa de licitação, e o tribunal, por unanimidade, decidiu claramente, a licitação transcorreu como disseram as pessoas que a executaram, que foi legal dentro da lei e que não havia como ser por outro caminho, tinha que ser por aquele caminho, por conta da necessidade de continuidade do serviço. Foi feito de novo todo um levantamento de preço, então não teve uma concorrência, até ampliando o número de empresas que tinham participado na primeira licitação que ensejou, ensejou um contrato que foi depois rescindido porque a empresa não quis continuar. Então, a outra que veio substituir, ganhou concorrendo com um número muito maior ainda de empresas que disputavam. Aí há sempre a prevenção, né? Mas e com fulano? Mas imagina que fulano... Mas isso é para porta de boteco. Ok. Não é? É para porta de boteco. Não é para uma coisa séria como é aqui. Eu diria que não é para lugar nenhum, porque eu sou assim... Eu sou intransigente com esse negócio de querer ficar inventando história. Ouve aqui e sai aumentando a história da vida das pessoas. Nós temos que respeitar o outro. Uhum. Você tem prova? Você sabe. É isso aqui? Você tem prova? Tem. Isso importa para a sociedade, de um modo geral, ou para você em particular? Não, então você não tem nada com isso. Né? Eu penso que é assim que a gente tem que seguir. Resumo da ópera, então. Comissão Parlamentar de Inquérito concluiu que não houve, então, qualquer tipo de prejuízo ao município de Araçatuba, razão pela qual os trabalhos foram... Prejuízos e atos, e atos ilegais praticados por pessoas que poderiam ser alcançados pela investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque o pessoal confunde muito. A Comissão Parlamentar de Inquérito não é um departamento da polícia. A Polícia Federal continua investigando. Sim, sim. Né? Porque teve fraude processual. Tudo bem, fraude processual é crime. E praticado por pessoas que não estão sob o controle fiscalizatório da Câmara Municipal, mas do Estado, no modo geral, da Polícia, do Ministério Público e do Judiciário, que eventualmente vai julgá-los. Perfeitamente. Doutor Jaime, encontros como esse serão periódicos aqui no Rádio Câmara, né, que é a voz e a vez oficial do Poder Legislativo de Araçatuba, e com certeza a gente vai trazer outros assuntos que são temas, né, da sua atuação parlamentar aqui na Câmara Municipal. É muito importante esse espaço para a gente se comunicar com a população. Nós precisamos dele. Aliás, essa estrutura da TV Câmara, a gente deve render homenagem sempre ao Dunga, que construiu isso aqui tudo, teve uma coragem imensa de montar uma estrutura como essa. Eu costumo brincar com os prefeitos todos que passam. Vocês não têm assessoria jurídica, assessoria de comunicação. A nossa é boa, é para valer. E é importante para que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo. Perfeitamente. Né? Ok, doutor Jaime, essa foi a presença do vereador, doutor Jaime, aqui no Rádio Câmara Online. Rádio Câmara Online. Final na edição desta segunda-feira do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa tarde e um ótimo início de semana. Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara Online.